Como falei hoje pela manhã, manifestei o meu agradecimento público aos irmãos que estiveram neste púlpito, pregando e ensinando a palavra de Deus, neste período que eu estive de férias. Hoje pela manhã tivemos um momento em que eu trouxe uma palavra pastoral à igreja. Então aquele que é membro da igreja e não pôde vir pela manhã, ouça aquilo que nós falamos hoje pela manhã, porque tem a ver com aquilo que Deus tem falado conosco, tem tratado conosco como igreja do Senhor, ok? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Antes da minha saída de férias, iniciei esta série de mensagens em que nós vamos olhar para aquilo que aconteceu na vida do nosso Senhor, desde o Getsemane, a partir do Getsemane, e vamos observar nessa primeira série, do Getsemane ao Gólgota. Posteriormente, vamos observar aquilo que podemos aprender do Gólgota ao sepulcro vazio, porque isso que estamos estudando é o fundamento do Evangelho que recebemos de Cristo Jesus. Então, vamos ler dos versículos 36 ao 41 do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui. Queridos, como eu já mencionei no sermão introdutório, o sofrimento de Jesus Cristo, ele começou neste jardim, mesmo que nenhuma mão humana ainda tivesse sido posta sobre ele. Mesmo antes de Jesus ser preso pelos guardas do templo, nós percebemos que aqui começa um profundo sofrimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. E no lugar conhecido como prensa do azeite, que é o significado da palavra Getsemane, naquele jardim, um jardim repleto de oliveiras, nós percebemos que neste lugar o esmagamento do Filho de Deus deu-se início. Então nós vamos observar, queridos, mais um pouco sobre o nosso Senhor, vamos observar aquilo que o nosso Senhor, ele experimentou, aquilo que o nosso Senhor experimentou e aquilo que nós vimos e podemos enxergar nestes acontecimentos e tirarmos lições preciosas, lições eternas para as nossas vidas como povo de Deus. No sermão introdutório, eu trouxe à memória aquilo que o evangelista Mateus e também outros evangelhos, eles mostram naquilo que nós como povo de Deus precisamos ter plena certeza, que é sobre a humanidade de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que neste ambiente, no Getsemane, nós encontramos o nosso Senhor em sua humanidade e podemos perceber como Ele lidou com todo o seu sofrimento, com todas as suas tentações, e olharmos para Ele de forma que nele tenhamos esperança, nele tenhamos a esperança para vencermos todas as nossas adversidades. E nós vimos no primeiro sermão que no Getsemane, a humanidade perfeita de Jesus, ela estava presente quando nós percebemos a sua dependência do Pai. Em sua humanidade, Jesus ele foi dependente do Pai, em sua humanidade perfeita. Vimos isso dos versículos 36 ao 38. Dentro desta verdade, da humanidade perfeita de Jesus, em sua dependência ao Pai, nós encontramos uma outra realidade, que é a ênfase da nossa reflexão de hoje. A humanidade perfeita de Jesus diante das tentações.
Quando nós olhamos para o Getsêmani, nós encontramos não apenas a humanidade perfeita de Jesus em sua dependência do Pai, em seu momento mais difícil, na verdade, no início desse momento difícil. Mas quando nós olhamos para o Getsêmani, nós também encontramos a humanidade perfeita de Jesus diante das tentações. E eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco sobre isso, mas antes disso, eu quero relembrar aquilo, pelo menos um pouco daquilo que nós já vimos no primeiro sermão, e eu creio que os irmãos vão se lembrar. Queridos, graças aos escritos do apóstolo Paulo, graças aos escritos do apóstolo João, nós podemos afirmar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio em carne, Ele tomou forma humana, e Ele, como enfatizou Lucas, o Filho do homem, Ele foi 100% homem, e também foi 100% Deus. Mas os apóstolos João e Paulo, eles escreveram sobre isso, porque eles precisavam combater heresias embrionárias, que se tornaram depois heresias terríveis na história da igreja, que os pais da igreja, eles precisavam combater, e eles fizeram isso. E vimos isso em alguns primeiros concílios que nós tivemos. Mas hoje, graças a Paulo, graças a João, graças a Pedro, graças às epístolas que Deus preservou, nós podemos afirmar e nós podemos defender que Jesus Cristo veio em carne à semelhança de Adão, para resgatar, para se tornar o Salvador de todo aquele que, à semelhança de Adão, foi destituído da glória de Deus, ou foram destituídos da glória de Deus. Doutrina esta muito explícita na epístola de Paulo aos Romanos. Jesus é o segundo Adão. Jesus, ele é o varão perfeito, plenamente homem, plenamente Deus. Nós nos deparamos com a humanidade de Jesus muitas vezes em sua caminhada aqui neste mundo. Mas existem alguns textos que mostram a divindade de Cristo. E tem um que eu gostaria de destacar, que João escreveu em seu evangelho. João 2, 24 e 25, ele disse assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João demonstra que Jesus, ele não precisava que os homens falassem sobre os homens. Ele conhecia o que era a natureza humana. E foi por causa da humanidade perfeita de Jesus que nós obtivemos uma obediência representativa nele. E nós vimos isso. Naquilo que o primeiro Adão desobedeceu e falhou, levando toda a humanidade à perdição, levando toda a humanidade à desobediência. O segundo Adão, o varão perfeito, foi fiel em todas as coisas e obediente. E nele nós somos declarados obedientes, justos, justificados pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, por causa da humanidade perfeita de Jesus, nós obtivemos uma obediência representativa. O segundo Adão foi obediente em tudo. E nele nós somos aceitos. Nele, nós obtivemos, por causa de sua humanidade perfeita, nós obtivemos um sacrifício substitutivo. Ele foi o Cordeiro de Deus. E todo aquele que nele crê, experimentou a dádiva do perdão vicário de Cristo Jesus. Mas também vimos que nele, por causa de sua humanidade perfeita, nele obtivemos a mediação entre o homem e Deus. Pois bem, nós já vimos isso no primeiro sermão, e vimos também como nessa identificação com a nossa humanidade, Jesus, o varão perfeito, o segundo Adão, ele se identificou com a nossa fragilidade humana. E quando nós pensamos em fragilidade humana, eu gostaria de levar a mente dos irmãos, se é que eu posso fazer isso, levar a mente dos irmãos, ou as mentes dos irmãos, para que os irmãos contemplem essa fragilidade humana, não na perspectiva de situações que nós experimentamos,
que manifestam nossa fraqueza. Mas fragilidade humana é no conceito de nossa existência. Existência. A existência humana, ela é frágil. E nós vamos ver em que sentido ela é frágil. Nós vamos observar em que sentido Jesus falou que a carne é fraca. O que Jesus quis dizer em relação a isso? Porque normalmente nós pensamos nesse texto e nós trazemos à memória as nossas fraquezas, principalmente nas lutas contra os nossos pecados. E nós olhamos para o que Jesus falou, a carne é fraca, e nós damos, ou obtivemos, ou temos, melhor, uma resposta para as nossas lutas diante dos nossos pecados. Mas vamos perceber que há algo muito mais profundo naquilo que Jesus quis dizer. O autor de Hebreus, ele disse assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Fraquezas aqui é no sentido existencial. No sentido existencial. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, nós já vimos, e eu quero apenas reforçar, que o sofrimento humano, ela é uma marca, o sofrimento humano é uma marca visível da fraqueza humana. O sofrimento é uma marca visível da fraqueza humana. E quando nós olhamos para Jesus no Getsêmani, Jesus está lidando com o sofrimento. Quando Jesus fala sobre tentação, ele está falando de tentação no ambiente do sofrimento. Só que o sofrimento de Jesus Cristo, ele foi um sofrimento incomparável a qualquer outro. E nós vimos que não apenas pela intensidade de seu sofrimento, não apenas pelo tipo do seu sofrimento, mas principalmente por aquilo que causou o seu sofrimento. Nenhum outro homem poderia sofrer como Jesus. Não porque nenhum outro homem foi crucificado. Não porque nenhum outro homem foi chicoteado pelos carrascos romanos. Não porque nenhum outro homem sofreu por causa da fé. Não. Nenhum homem poderia passar pelo sofrimento de Cristo, porque o sofrimento de Cristo estava fundamentado naquilo que ele receberia por causa dos nossos pecados. Como homem perfeito, ele recebeu sobre ele o pecado que era nosso. Ele levou sobre si a nossa culpa. Foi sobre ele que recaiu a ira de Deus. E como um varão perfeito, ele pôde resgatar todos os descendentes de Adão, que nele têm fé. Por isso que ele veio à nossa semelhança. Por isso que ele experimentou a nossa fraqueza. E que fraqueza é essa? A nossa natureza humana. Para nos resgatar daquilo que nós nunca poderíamos nos livrar. Então aquele que era sem pecado, Deus o fez pecado por nós. E nós que éramos pecadores, recebemos a justiça que era dele. Então a justiça de Cristo foi imputada a nós, e a nossa culpa foi imputada a ele. Por isso que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício vicário, substitutivo. Ninguém poderia morrer na cruz para salvar pecadores, senão o único que era perfeito, o perfeito Adão, o segundo Adão. Isso nós vimos no primeiro sermão. Mas nós vimos que o autor de Hebreus disse que ele agonizou em sua alma, é assim que diz o texto, ele agonizou em sua alma com forte clamor e lágrimas. Isso aconteceu no Getsêmani. Ele agonizou em sua alma com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar. Isso acontece no Getsêmani. E quanto mais se aproximava do Gólgota, maior se tornava o sofrimento e humilhação que ele experimentou. Mas eu quero olhar para esse texto e pensar com os irmãos na luta que o nosso Senhor teve contra a carne, contra a natureza, a fraqueza humana. No versículo 38 ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste a ponto de morrer.
em sua agonia. Mas nós vimos, meus irmãos, também no primeiro sermão, e ainda não entramos no sermão de hoje, mas vai dar tempo, fique em paz. Nós vimos que algo está acontecendo aqui, algo muito interessante está acontecendo aqui na narrativa. Na narrativa, nós vemos claramente um contraste entre a fraqueza do homem perfeito e a fraqueza do homem imperfeito. Quando nós olhamos para os discípulos, o texto fala que eles não conseguem orar por um tempo curto com o Senhor. Sabe por quê? Porque simplesmente eles estão cansados. Eles não estão sofrendo. Eles não estão agonizando. Jesus sim, Jesus está agonizando, Jesus está sofrendo, Jesus está lutando em suas tentações. Os discípulos não. Lucas fala que eles estavam cansados de tristeza. E eles não conseguem orar nem por um momento. E nós percebemos essa diferença. E nós vimos que se Jesus sabe da nossa fraqueza, porque Ele experimentou e Ele suportou sem pecado, nós vimos que por ser um homem perfeito, Ele não espera que nós, homens imperfeitos, vençamos as nossas tentações em nossa humanidade. Isso é muito importante os irmãos entenderem. Porque se os irmãos não entenderem isso, os irmãos não entenderão nada da célebre expressão: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somente o varão perfeito, somente o segundo Adão pode socorrer homens imperfeitos em suas fraquezas. E eu terminei falando que Jesus, ele entende a batalha porque ele foi para a guerra. Só que ele venceu a guerra. Nós muitas vezes perdemos porque nós não entendemos que não pode ser na nossa força, na nossa natureza, na nossa fraqueza. É verdade, meus irmãos, é verdade. A partir daqui eu quero expor a lição de hoje. É verdade que somente o varão perfeito pode socorrer homens imperfeitos. E nós temos muitos textos que mostram como nós devemos depender do Senhor em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas lutas. Mas também, irmãos, nós não podemos ignorar o que não pode ser ignorado. Nós somos um povo que acredita na soberania de Deus, acredita que Deus, Ele está no alto e sublime trono, e Ele não apenas cuida do seu povo, mas Ele conduz o seu povo, apesar do seu povo. Temos experimentado isso. Entretanto, nós precisamos nos atentar àquilo que nós precisamos estar atentos. Versículo 40 e 41, olha o que acontece aqui, na narrativa. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É interessante como um pouco antes de Jesus dizer isso, Jesus ele está desejoso de ter um apoio, um suporte dos seus discípulos em oração. Ele diz assim, no versículo 38 no final: fiquem aqui e vigiem comigo. Essa palavra vigiar era literalmente estar atento comigo ao que está acontecendo, em oração. Por isso que na palavra de Deus, dificilmente você vai encontrar vigilância sem oração. Porque o crente, ele só é vigilante quando ele ora. A oração desperta o crente para a realidade espiritual. E Jesus diz assim: fiquem aqui, vigiem comigo. Ele estava desejoso de ter os seus discípulos naquele momento difícil, em sua humanidade, porque o humano é criado para depender de outro humano. E Jesus, em sua humanidade, ele diz para os seus discípulos, principalmente para Pedro, Tiago e João: fiquem aqui, vigiem comigo. Mas ele não teve isso. Isso não aconteceu.
Então Jesus, a partir disso, faz uma exortação. E essa exortação que Jesus faz, a resposta a essa exortação não depende de Deus, depende dos discípulos. Jesus diz: vigiem e orem. Lucas registra assim: orem para que vocês não caiam em tentação. E por que os discípulos deveriam vigiar e orar? Por que os discípulos devem vigiar e orar, ou vigiar em oração? Por que isso? Jesus deu a resposta. E qual foi a resposta de Jesus? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, se vocês perceberem, no final da exposição do irmão Emerson, no Salmo 1, ele falou sobre a importância da prontidão, a importância da atenção, a importância da vigilância. Nós temos muitos textos na Bíblia que nos exortam à vigilância. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar é um chamado à vigilância. Nós temos um outro texto, muito conhecido, Efésios capítulo 6, versículo 11. Portanto, tomai, pois, de toda a armadura de Deus, para que vocês estejam prontos e possam resistir às ciladas do diabo. Temos um outro texto muito conhecido, sejam sóbrios, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. São textos que claramente nos exortam à vigilância. Entretanto, o que Jesus está pensando quando ele diz isso? É possível saber? Sim, é possível saber. Quando Jesus diz, vigiem e orem, Jesus está mostrando muito mais do que uma necessidade de um estado de alerta. Jesus está mostrando a necessidade de um estado de alerta a partir do conhecimento que Ele revelou de nós mesmos. Então, aqui no Getsêmani, Jesus está revelando a necessidade de um estado de alerta a partir de uma revelação sobre nós. É um estado de alerta que o discípulo deve ter a partir do conhecimento de si próprio. Meus irmãos, sabe por quê? Porque a nossa fragilidade humana promove possibilidades, brechas para diversas tentações. E toda tentação surge para nos afastar dos caminhos do Senhor. Jesus claramente tinha um caminho que ele sabia desde quando ele veio. Ele sabia. Para isso eu vim, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, Jesus disse. Ele sabia. Então havia um caminho proposto. E aqui no Getsêmani, claramente ele está sendo tentado. E essa tentação, ela está surgindo para afastá-lo do caminho. Então, a partir dele, conhecendo a natureza humana, ele exorta os seus discípulos, porque ele se depara com uma realidade nos seus discípulos, que é fruto de uma fraqueza humana caída. Então a vigilância aqui, e Jesus diz isso, preste atenção o porquê disso. A vigilância, ela deve ser acompanhada da maior dádiva da graça que nós recebemos para que dependamos de Deus, que é a oração. Vigiem e orem, vigiai e orai, ou orem para que vocês não caiam em tentação. Queridos, essa verdade, ela abre uma janela e expõe uma frustrante realidade sobre nós. E que frustrante realidade é essa sobre nós? É que nem sempre a vontade de fazer o que é certo simplesmente acontecerá porque nós desejamos fazer o que é certo. Nem sempre a vontade de fazer o que é certo acontecerá simplesmente porque nós estamos desejando fazer o que é certo.
Um exemplo dentro do texto. Quando Jesus diz o espírito está pronto, Jesus está falando do espírito humano. E Jesus está dizendo assim, o espírito está decidido. O espírito está decidido, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Sabe por quê? Porque o espírito de vocês está decidido. Ou seja, eles queriam orar com Jesus. Eles queriam orar com o Senhor. O espírito de vocês está decidido a fazer isso. Mas vocês não conseguem, porque a natureza de vocês, ela é fraca. Fraca para se manter nos propósitos de Deus. Na versão Peregrino, e é interessante porque no texto aqui, antes de ler a versão Peregrino, nós percebemos que o que acontece quando alguém está cansado? Qual é o processo natural? Qual é a busca natural? Não é dormir? Então eles estão cansados. E o que eles fazem? Eles dormem. O espírito estava decidido, mas a carne deles, a natureza, é frágil. Entenda isso. A natureza é fraca para se manter nos propósitos de Deus, que muitas vezes nós decidimos. Jesus está deixando claro que eles queriam orar. Quando Jesus falou para Pedro, Tiago e João, vigiem comigo, e logo depois eles estão dormindo, e Jesus olha para eles e diz assim, olha, o espírito está decidido. Jesus está declarando, vocês queriam orar comigo, mas a fragilidade humana abre possibilidades para que vocês caiam na tentação e não façam a vontade do Senhor. Então, sendo assim, meus irmãos, como eu disse, a versão Peregrino traduz assim, o espírito está decidido, mas a carne é fraca. Então a declaração de Jesus mostra isso. Eles queriam orar. O espírito estava decidido, mas a carne é fraca. Agora eu quero pensar com os irmãos um pouco, rapidamente sobre isso. Por que será que esse ensino não foi dado antes? Jesus caminhou 3 anos com eles. Jesus andou com eles. Jesus deu muitos ensinos. E por que justamente aqui no final, antes de sua morte, pouco tempo antes de sua morte, Jesus ele lança esse ensino? Meus irmãos, eu creio que Jesus disse isso somente agora, porque Jesus mesmo estava enfrentando uma de suas maiores tentações como homem. Aqui no Getsêmani, Jesus ele inclusive pede para que os discípulos orem com ele, porque aquilo que ele apresenta ao Pai em sua oração revela que ele estava lutando contra a sua natureza. Estava lutando contra essa natureza humana. Então, para que os irmãos compreendam aproximadamente aquilo que Jesus quis dizer a eles, seria como se Jesus falasse assim, vigiem e orem, porque a vontade de vocês pode ser de orar, mas eu sei o quanto a natureza humana é fraca, eu estou lutando contra ela para fazer a vontade do Pai e não a minha. Ele disse isso no versículo 39, Pai, meu Pai. Lucas registra que Jesus ele utiliza uma palavra de intimidade, Abba, Pai. Pai, se possível, passe de mim o beber o cálice da sua ira. Ele sabia que ele havia nascido para isso. Ele sabia que ele iria receber e beber o cálice da ira de Deus. Mas ele é humano. E ele está lidando com a tentação. Ele está sendo tentado no seu sofrimento. E a tentação sempre vem para nos afastar da vontade do Pai. E ele, como varão perfeito, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele volta e diz, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade, porque a minha vontade tem a ver com a natureza humana, tem a ver com a fraqueza humana, mas a fraqueza humana caída, eu não sou caído. Então mesmo que essa vontade esteja sobre mim, não permita, Pai, que eu faça a tua. Aí Jesus se volta para os discípulos e encontra eles dormindo. Vocês não podem nem por um tempo vigiar comigo. Vigiem e orem,
Porque o espírito de vocês está decidido. Vocês queriam, mas vocês não conseguem, porque a natureza humana, ela é fraca. É fraca para se manter na vontade do Senhor. Eu quero lembrar os irmãos que a tentação, ela não é pecado. Como disse Erwin Lutzer, a tentação, ela é um chamado para a batalha. No ambiente em que estamos sendo tentados, somos chamados a guerrear, a lutar, para que não caiamos em tentação. Existem muitas coisas práticas que eu gostaria de pensar com os irmãos, e eu espero que dê tempo. Mas imaginem algo, irmãos. Se a carne é fraca, para se manter na vontade do Senhor, quando as nossas vontades estão em direção a Deus, que é o caso aqui, agora imagine quando as nossas vontades, elas estão favoráveis à carne. Porque muitas vezes, eu não sei se isso acontece com você, as nossas vontades, elas estão em direção, não à vontade do Senhor, mas à vontade da natureza humana caída. Agora, se Jesus está falando neste ambiente de discípulos que estavam decididos a fazer a vontade do Senhor, mas não resistiram à fragilidade e de cansaço dormiram. Agora imagina quando as nossas vontades estão em direção à satisfação da carne. Eu quero enfatizar para os irmãos que quando isso acontece conosco, não há luta. Não há nem tentação, não precisa. Sabe por quê? Porque a tentação é um ambiente de batalha. E quando as nossas vontades estão inclinadas à carne, não tem luta nenhuma, não tem tentação. Não tem guerra, não tem batalha. E Jesus sabe disso. Então, quando o desejo do coração está na direção errada, já é uma derrota. Porque a tentação não é o que deve ser um campo de batalha. A Bíblia judaica cristã traduziu assim: o espírito pode estar preparado, mas a natureza humana é fraca. E os irmãos vão entender agora, e já estão entendendo por que vigiai e orai, para que não caia em tentação. Porque a oração é a nossa dependência de Deus, para que nós permaneçamos na vontade dEle, porque o nosso coração está decidido a honrá-lo. O nosso coração está decidido a seguir no seu caminho. Mas eu queria agora mostrar para os irmãos que começa a fazer sentido quando nós entendemos para quem essa palavra foi direcionada primeiramente. É muito interessante porque Jesus, ele dirige essa palavra a Pedro. No versículo 40, diz assim: então Jesus disse a Pedro, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Um pouco antes, nos versículos 31 a 35, Pedro, ele fez declarações de fidelidade a Jesus. Quando Jesus expôs que ele seria preso, seria maltratado e seria morto. Pedro, ele fez declarações de fidelidade a Jesus. E a Bíblia fala, o texto fala que quando Pedro falou: Senhor, eu nunca vou te negar, eu vou até onde for preciso. O texto bíblico fala que os demais também disseram a mesma coisa. E logo após isso acontece. E Jesus, quando ele diz para Pedro, sabe por quê? Jesus queria que Pedro, e Jesus queria que os seus discípulos entendessem que não é sábio acreditar nas nossas próprias decisões e declarações de fé, simplesmente porque nós estamos declarando, estamos decididos em obedecer. Não basta estar decidido a obedecer, não basta ter declarações de fé. É necessário vigilância. Porque aquilo que nós falamos hoje, ao sair do culto, nós estamos fazendo o oposto. E qual é o problema dos discípulos? O problema é que quando nós não nos frustramos com a nossa humanidade, nós não conseguimos depender plenamente do Senhor.
Jesus disse isso para que os discípulos entendessem que eles precisavam crer que mesmo que o Espírito esteja decidido, se nós não vigiarmos e não dependemos do Senhor, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós declaramos, não dura 1 hora. Talvez não dure 1 noite, não dure 1 semana. Por isso a vigilância. O motivo da vigilância não é o que está acontecendo. O motivo da vigilância é a nossa incapacidade de permanecer na vontade de Deus. Por causa da nossa natureza caída. Jesus, ele foi o único que pôde decidir e permanecer até o fim. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Por isso ele pode resgatar os descendentes de Adão. Então, meus irmãos, nós não estamos falando aqui dentro de um contexto de obras da carne, que é muito utilizado. Por exemplo, lascívia, imoralidade ou invejas. Nós somos tentados nessas coisas. Mas eu acho muito interessante porque essa fala de Jesus, ele poderia ter falado para Paulo dar essa lição, quando Paulo falou sobre as obras da carne. Mas essa instrução de Jesus, o espírito está decidido, mas a carne é fraca, não está no ambiente de luta contra a inveja, imoralidade, lascívia, mentira, nossos pecados. Está num ambiente de sofrimento e perseguição. Então, na prática, o que acontece é isso. O espírito está decidido a orar. Mas por acreditarmos que nós vamos fazer isso, nós sucumbimos à oração. Nós sucumbimos na oração. O espírito está decidido a ler a Bíblia, mas por não vigiarmos quanto a isso, nós sucumbimos na leitura bíblica. Sabe por quê? Nós acreditamos que nós vamos fazer isso que a gente está prometendo. Por isso que há tanta frustração no final do ano e início de ano. O que Jesus quer é que os discípulos se frustrem com eles mesmos. E eles entendam que mesmo no desejo de fazer a vontade do Senhor, sem depender do Senhor e sem vigiar, não é possível. Não é possível. O Espírito está decidido a confiar em Deus, mas por não vigiarmos em oração, nós sucumbimos às dúvidas sobre o cuidado de Deus. Tão claro. O Espírito está decidido a estar mais presente com a igreja. Eu vou estar, esse ano vai ser o ano que eu vou estar em tudo. Mas por não vigiarmos em oração, nós sucumbimos às justificativas de outras propostas. Meus irmãos, eu fico imaginando como essas palavras devem ter ecoado no coração de Pedro depois. Imagine você depois ouvir na sua mente o seguinte: as palavras de Jesus assim: você não pode nem por um tempo vigiar comigo. Imagine essas palavras na mente de Pedro depois. Eu fico imaginando Pedro, muito tempo depois, se lembrando do Monte da Transfiguração. Pedro tem ali diante dele, Pedro, Tiago, João, ele tem ali diante dele Jesus sendo transfigurado, e ele tem Moisés e Elias, e eles estão encantados com Moisés e Elias. Eu fico imaginando Marta, muito tempo depois, imaginando, Jesus estava na casa dela, e ela estava preocupada com outras coisas, e eu fico imaginando ela se lembrando de Jesus dizendo: Marta, Marta, você se preocupa, te ocupa com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, está aqui aos meus pés. Nós somos especialistas por confiarmos muito em nós mesmos e não vigiarmos. Nós somos especialistas em nos distrair com outros vislumbres. O irmão sai do culto
E o irmão fica lembrando daquilo que aconteceu no culto, daquele irmão que tropeçou, daquele irmão que falou, do louvor que não foi como ele queria, do som que desafinou, mas ele não se lembra do que Cristo falou, ele não pensa no que o Senhor disse. Porque como nós cantamos, e o nosso irmão Jonas orou, falar com Deus é um privilégio, orar a Deus faz mais do que bem à alma, é a vida para a alma. E nós falamos com Deus, nós cantamos ao Senhor, mas há um momento em que nós nos calamos para que Deus fale. Mas na segunda, nós nos esquecemos, sabe por quê? Porque nós não nos lembramos que nós somos fracos. Para nos manter naquilo que o nosso coração, o nosso espírito decide em direção a Deus. Nós precisamos de quem? Daquele que é perfeito. E conseguiu, mesmo diante de toda a sua agonia e diante de todo o seu sofrimento, ele conseguiu dizer: Pai, se possível, passe, mas não seja feita a minha, faça a do Senhor. E ele faz isso 3 vezes. Tamanha a luta. Lucas vai registrar que Jesus nesse momento, ele sua sangue. Meus irmãos, o nosso coração muitas vezes se vislumbra por causa de Moisés e Elias. E essas coisas roubam de nós as oportunidades de contemplarmos a presença de Jesus conosco. Monte Sinai é o monte da presença. E quando Moisés descia do Monte Sinai, a sua face brilhava. E nós experimentamos domingo após domingo a oportunidade de sairmos com a nossa face brilhando, mas a glória se desvanece na segunda. Sabe por quê? Porque nós não vigiamos. Porque nós nos esquecemos que nós somos fracos para nos manter na vontade do Senhor, em nossa humanidade fraca. O espírito está decidido, mas a carne é fraca. Por isso vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Tentação, que tentação? A tentação da lascívia, a tentação da mentira, a tentação, isso também. Mas não é sobre isso que o texto está falando. É na tentação de não permanecer naquilo que você decidiu em direção a Deus. Você ama a Deus, você decidiu em direção a Deus, mas você está confiando em você. Vigie e ore para que você permaneça naquilo que o coração está decidido. Devido à fraqueza de nossa natureza, falta de vigilância em oração, quantas vezes nos distraímos com coisas que roubam de nós o desfrutar da presença de Deus. Meus irmãos, sabe por que nós ouvimos um sermão no domingo e falamos assim: que bênção, Deus falou comigo. E na terça-feira nós nos esquecemos, sabe por quê? Porque nós não nos lembramos que nós somos fracos para nos manter. E se nós não reconhecermos isso, não há vigilância. A vigilância aqui é para se manter em direção a Deus. É para se manter firme. O natural vai acontecer, você vai dormir, eu vou dormir. Eu vou me esquecer, eu vou me alegrar com Moisés e Elias, eu vou ficar falando sobre Moisés e Elias no culto. Não convém que seja assim, irmãos, não convém, para que não percamos o melhor que Deus tem nos dado de graça. Agora, eu creio que essa verdade, como eu disse, é libertadora. Ela é libertadora, para produzir em nós verdadeira dependência do varão perfeito. Mais uma vez eu repetir, a frustração conosco mesmo, ela é necessária para que nossa dependência de Deus seja real. Sabe por que nós precisamos vigiar e orar? Para que o Senhor nos ajude a não perdermos a bênção da presença de Deus conosco todos os dias. Nós nos esquecemos, muitas vezes, dessa bênção maior.
É muito interessante quando um missionário vem falar na igreja. É muito interessante quando nós lemos, por exemplo, biografias. Alguns irmãos gostam de ler biografias. E esses dias eu estava conversando com o irmão, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Nós lemos, por exemplo, biografias sobre George Miller. Ficamos maravilhados. John Bunyan, John Huss, David Brenner e tantos outros. Nós ficamos maravilhados com as experiências que eles têm com Deus. Sabe por que nós ficamos? Porque o coração está decidido. Se você é salvo, o seu coração estará inclinado a fazer a vontade de Deus e a buscar ao Senhor. Mas nós nos esquecemos, por causa da nossa fragilidade, que eles experimentaram todas essas coisas porque eles vivenciaram, eles experimentaram noites escuras, terríveis. E nós não queremos as noites escuras, como dizia Charles Spurgeon. Nós amamos o brilho das estrelas. Mas para que nós possamos enxergar o brilho das estrelas, as noites precisam estar escuras. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, é no sofrimento, são nas lutas, que o Senhor mostra e nos faz enxergar o quanto nós somos fracos e precisamos vigiar em oração, simplesmente para permanecermos naquilo que o nosso coração deseja fazer para Deus. Ou com Deus. E é interessante porque quantas vezes a nossa fraqueza se manifesta quando nós precisamos de força e ânimo para fazer o que é necessário. Por vezes a nossa fraqueza se manifesta no exercício de nossas responsabilidades diárias. Eu peço um pouquinho mais a paciência dos irmãos, para que eu aplique um pouco mais essa verdade. Porque, meus irmãos, a própria santificação progressiva, ela está sendo usada por Deus para revelar exatamente a nossa fragilidade humana e a nossa dependência de Deus. Que nós normalmente lemos esse texto, o espírito está pronto e a carne é fraca, nós dependemos desse texto para lutar contra pecados, não é? Mas a ênfase aqui não é para lutar contra pecados, isso também. A ênfase aqui é simplesmente para se manter naquilo que nós decidimos, em direção a Deus. Muitos sequer se incomodarão se estiverem diante de uma taça de vinho. Outros, se estiverem diante de uma taça de vinho, eles sofrerão uma tentação terrível. Muitos podem ficar incomodados ao ouvirem pessoas falando sobre outras. Agora, para aqueles que gostam e têm como pecado principal a difamação, eles vão experimentar nesse momento uma grande tentação, de desejar ouvir para poder repassar, e se possível torcer. Para muitos isso é uma tentação, para outros não. Tem gente que nem gosta de ouvir quando alguém está falando de outro. Alguns não teriam dificuldade alguma contra a lascívia. Outros, em uma simples visualização, vão desfrutar de uma tentação. Desfrutar não, vão lidar com uma tentação terrível, uma grande tentação. Você sabia que tem pessoas, aqui entre nós com certeza, tem pessoas que têm dificuldade de se alegrar com os benefícios que o outro tem? Porque são pessoas invejosas. Elas têm inveja das posses, elas têm inveja das conquistas, têm inveja da família do outro, têm inveja do corpo do outro, têm inveja da roupa do outro, têm inveja da espiritualidade do outro. Então esses irmãos, eles possuem algumas inclinações carnais que eles precisam lutar, porque eles serão tentados exatamente nisso. Mas eu quero enfatizar que nós estamos pensando na necessidade de vigilância em oração, quando o nosso coração está disposto a permanecer na vontade do Senhor, e nossa fraqueza, ela vem em direção oposta.
Eu disse para os irmãos certa vez que, quando nós olhamos para aqueles momentos da história antiga, em que, naqueles grandes castelos, vimos isso desde a antiguidade, dos povos bem antigos, antes dos medievais, do povo medieval, do período medieval melhor, quando um povo inimigo ia atacar determinada fortaleza, determinado castelo, às vezes o inimigo fazia um cerco que durava 6 meses, às vezes 1 ano. E aqueles que estavam na fortaleza resistiam, até que alguém de dentro, subornado, entregava e mostrava alguma brecha, algum caminho secreto, alguma passagem, e os inimigos conseguiam entrar. Sabe o que o Senhor Jesus está falando aqui? Nós não podemos deixar andando pela fortaleza alguém que nós sabemos que é inclinado a nos entregar. E esse traidor se chama natureza humana caída. Ah, pastor, mas isso é só quando a gente está ali desejando fazer alguma coisa que a carne pede. Não. É quando o Espírito está decidido a fazer o que Deus deseja. A história de Davi, meus irmãos, a história de Salomão, e eu estou caminhando para o fim, a história de Sansão não são historinhas, são histórias reais. Então a vigilância em oração, ela vem para homens que estão andando com o Senhor. A vigilância em oração não é simplesmente um conselho, é um pré-requisito para que não caiamos. Não caiamos em quê, pastor? Se nós estamos salvos, não caiamos no propósito da tentação de nos afastar da vontade do Senhor. Eu creio que vocês já aprenderam isso e eu quero apenas reforçar. Por causa dessa realidade, meus irmãos, e eu percebi isso de uma forma muito clara, nesse período de descanso, nos momentos em que eu estava decidido a buscar ao Senhor. Se o fogo da nossa devoção diária, grave isso, se o fogo da devoção diária não for alimentado diariamente, o pendor da carne o esfriará sutilmente. Se o fogo da devoção diária não for alimentado diariamente, o pendor da carne o esfriará sutilmente. Vocês aprenderam a musiquinha da caserna, não aprenderam? Somente os militares identificaram essa expressão, caserna. Mas a musiquinha que vocês aprenderam com o nosso irmão Emerson, diz assim, e eu não vou ler, eu vou falar. Olha como eu aprendi. Eu não posso parar. Se eu parar, eu sento. Se eu sentar, eu deito. Se eu deitar, eu durmo. E se eu dormir, eu morro. Perfeito, Emerson. Qual é a questão? A questão é que essa música é cantada quando todo mundo está num ambiente tranquilo de treinamento, de exercício físico. Mas ela faz alusão a um ambiente terrível de combate. Somente combatentes entendem que não podem parar. Porque se eles param, o fim é morte, porque o inimigo, num ambiente de combate, ele não vai encontrar você dormindo lá e simplesmente vai falar assim, você está preso, te achei, acorda que eu vou te levar preso. Não, você vai acordar ou no inferno ou no céu. As nossas quedas começam com pequenas concessões. Então, resumindo,
Jesus está mostrando pelo menos duas realidades para nós. A primeira realidade, nós somos fracos em nós mesmos para ficarmos de pé. Preste atenção, quando nós estamos de pé. Nós somos fracos em nós mesmos para ficarmos de pé, quando nós estamos de pé. E nós somos fortes nele, para permanecermos de pé, na presença dele. E como dizia Charles Spurgeon, é muito importante contemplarmos os nossos pecados e as nossas fraquezas, mas nunca haverá esperança se nós não contemplarmos os nossos pecados e as nossas fraquezas em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o varão perfeito. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nem quando eu estou decidido a fazer a vontade de Deus. O apóstolo João disse: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 1 João 4,9. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação, ou não caiam em tentação. O Espírito, ele está decidido, mas a natureza humana, ela é fraca. Que o Senhor nos livre, irmãos, de nossas quedas naturais, pelo seu favor sobrenatural e presente. Amém? Amém. Vamos orar?